Olá, hoje a gente vai mergulhar em duas instituições-chave para o sistema financeiro aqui no Brasil: o Banco Central, o BCB, e a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. As fontes que a gente analisou detalham bem o papel de supervisão de cada uma. Exato. Ambas são supervisoras, né? Mas assim, atuam em mercados bem diferentes e têm estruturas, até vínculos distintos. O BCB foca mais em moeda, crédito e câmbio. E a CVM? A CVM já vai para o mercado de capitais. Entendi. Então, a nossa ideia aqui é desvendar mesmo as funções, a organização, as responsabilidades de cada uma e ver onde elas se complementam e onde são diferentes. Vamos nessa. Vamos lá. Começando pelo BCB, né? A missão principal dele é garantir a estabilidade do poder de compra da nossa moeda, o real, e a solidez do sistema financeiro nessas áreas que eu falei: moeda, crédito, câmbio. E ele tem um status bem particular, né? Uma autarquia de natureza especial, sem vínculo com o ministério. Isso é importante por quê, exatamente? O que as fontes dizem sobre essa autonomia toda? Olha, essa autonomia técnica, operacional, administrativa, financeira, ela é fundamental para o objetivo maior, que é assegurar a estabilidade de preços. Ou seja, na prática, controlar a inflação. Ah, é o controle da inflação. Isso. Ele executa a política monetária que o Conselho Monetário Nacional, o CMN, define. Inclusive, tem um mecanismo interessante de prestação de contas, né? Se a meta de inflação não for cumprida, O que acontece? o presidente do BCB tem que explicar o porquê, numa carta aberta ao ministro da Fazenda, que é o presidente do CMN. Entendi. E além dessa questão da inflação, que é super importante, que outras funções ele tem? Há várias. Ele atua como o banco do governo, sabe? Guarda as reservas internacionais e também é o banco dos bancos. Como assim banco dos bancos? Ele oferece empréstimos de última instância, o famoso redesconto, para as outras instituições financeiras. E, claro, supervisiona essas instituições que atuam nesses mercados específicos de moeda, crédito e câmbio. E a estrutura de comando lá dentro, quem manda? É uma diretoria colegiada, fica lá em Brasília. São 9 membros, um presidente e 8 diretores. E quem escolhe? São nomeadas pelo presidente da República, mas, olha só, precisam da aprovação do Senado Federal. O mandato é de 4 anos. E pode repetir? Pode, uma vez, uma recondução é permitida. Ah, e tem aquele detalhe interessante sobre quando começa o mandato do presidente do BCB, né? Não é junto com o presidente da República. Exatamente, e esse é um ponto-chave para a autonomia que a gente falou. O mandato do presidente do BCB só começa no 3º ano do mandato do presidente da República. É um desalinhamento proposital. Para dar uma blindada, talvez. Evitar pressão política logo de cara do governo que entra. Isso mesmo, e os diretores também têm estabilidade. Eles não podem ser demitidos por qualquer motivo político. Só saem em casos bem específicos, tipo doença grave, se pedirem para sair, condenação criminal definitiva ou um desempenho comprovadamente insuficiente após um processo. Entendido. Faz sentido para manter a autonomia. E as funções práticas dele incluem emitir dinheiro, definir compulsório para os bancos, regular crédito, controlar a entrada e saída de capital estrangeiro, cuidar do sistema de pagamentos. É bastante coisa. Muita coisa. Agora, mudando um pouco o foco, mas ainda falando de supervisão, a gente tem a CVM. O foco dela é bem diferente. É o mercado de capitais. Mercado de capitais, onde a gente ouve falar de ações, debêntures, esses papéis, né? O que são exatamente esses valores mobiliários? Isso. Basicamente, são instrumentos que as empresas usam para captar dinheiro direto dos investidores, sabe? Sem passar necessariamente por um empréstimo bancário tradicional. Ações, debêntures, cotas de fundos de investimento, até notas promissórias para distribuição pública. Tá. E a CVM? Ela também é uma autarquia especial, como o BCB, mas a ligação dela é um pouco diferente, né? É diferente, sim. Ela é vinculada ao Ministério da Fazenda. Mas atenção, vinculada não quer dizer subordinada hierarquicamente no dia a dia, tá? Ela tem personalidade jurídica própria, patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, e a sede dela não é em Brasília, é no Rio de Janeiro. E o que as fontes destacam bastante é que a CVM não só fiscaliza, ela também regula esse mercado. Ela meio que cria as regras do jogo ali, né? Precisamente, ela tem um poder normativo bem explícito para o mercado dela. E os objetivos são muito claros:
estimular que as pessoas poupem investindo em valores mobiliários, garantir que o mercado funcione de forma eficiente e justa e, claro, proteger os investidores. Proteger contra o quê, por exemplo? Contra emissões irregulares de papéis, atos ilegais de quem administra as empresas e principalmente contra o uso de informação privilegiada, o famoso insider trading. Além disso, fiscaliza as bolsas de valores e de mercadorias e futuros. E a diretoria da CVM, como é comparada com a do BCB? É mais enxuta. Também é colegiada, mas são 5 membros, um presidente e 4 diretores. A nomeação também passa pelo presidente da República e pelo Senado. Igual o PCB nesse ponto. Isso, mas o mandato é diferente. São 5 anos. E um ponto super importante, sem possibilidade de recondução. Acabou o mandato, acabou. Ah, interessante essa diferença. E eles também precisam ter reputação ilibada, notória especialização na área e têm uma estabilidade parecida com a dos diretores do BCB, podem ser exonerados por renúncia, condenação judicial ou processo administrativo disciplinar. E a CVM também tem poder punitivo na esfera administrativa. Pode aplicar advertência, multa. Uma dica que as fontes dão para a gente não confundir. Quase tudo que a CVM faz tem valores mobiliários ou mercado de capitais no meio da descrição da função. Ajuda a lembrar, né? É uma boa observação, sim. Ajuda a fixar o campo de atuação de cada uma. Então, para a gente amarrar as diferenças principais que a gente viu. BCB cuida da grana no sentido mais amplo, moeda, crédito, câmbio. Isso. E a CVM foca nos investimentos, nos papéis, o mercado de capitais, os valores mobiliários. Exato. E bem a questão da autonomia. O BCB é totalmente autônomo, sem vínculo ministerial formal na sua estrutura. A CVM, embora autônoma na prática, é vinculada ao Ministério da Fazenda. E a diretoria também é diferente. Sim. BCB, 9 membros, mandato de 4 anos, pode renovar uma vez. CVM, 5 membros, mandato de 5 anos, sem renovação. Ambas supervisionam, mas a CVM tem esse papel de criar regras, o poder normativo mais destacado no seu mercado específico. Fica bem claro, então, que são 2 pilares super importantes, cada um com seu território bem definido, mas os 2 trabalhando para a saúde do nosso sistema financeiro. O BCB com um olhar mais macroeconômico, mais ligado aos bancos, talvez. E a CVM mais focada na transparência, na proteção de quem investe no mercado de capitais. Exatamente. E, olha, isso tudo levanta uma questão interessante que as fontes até mencionam. Elas falam que o BCB e a CVM podem editar normas conjuntas. Isso mostra que elas precisam conversar, se coordenar, né? Sim, faz sentido. Então, fica a reflexão. Pensando na autonomia total do BCB de um lado e na vinculação da CVM ao Ministério do outro, mesmo com a autonomia operacional, como será que essa colaboração, que é essencial para a estabilidade e para a confiança no sistema todo, acontece na prática? Especialmente quando surge um problema que afeta os 2 mercados ao mesmo tempo. Fica aí essa dinâmica entre regular, supervisionar e cooperar para a gente pensar.